Agora, isso é uma novidade. Vocês ainda não estão vendo na minha tela, mas aparecem aqui para eu admitir a cada colega que acessar o link. Isso não acontecia até então, tá? Então, pessoal, boa noite. Espero que vocês tenham tido, como eu falei no grupo, um bom feriado, descansaram bastante, comeram muito chocolate. Tudo certo com vocês? Estão preparados para as provas? Um pouco. Um pouco o quê? Eu fiz tantas perguntas, né? Preparado para a prova. Pois é. Então vamos começar com esse assunto. Na verdade, antes desse assunto, eu preciso aqui verificar um negócio. Eu estou com outro computador aqui, fazendo a checagem. Quem que é o ou a representante da turma aí? Está online? Quem está por aí? Quem que é? Pode falar, o Enzo. Oi, Enzo, tudo bem? Então é o seguinte, Bom. você está com material para anotação, hein? Tô sim, pode falar. Então, ótimo. Porque eu estou com a aba de vocês e como nós conversamos nas aulas anteriores, a condição para eu lançar, e eu vou finalizar a turma de vocês amanhã. Então, vocês vão mandar para mim, né, até 23h59 do dia de hoje, todos os arquivos de vocês, os trabalhos. Então, a partir de amanhã eu vou começar a dar recebido, né, para vocês, ou hoje, depois do intervalo. E eu até agora lancei 200 pontos, que foi um primeiro exercício, e os outros 800 lançarei, talvez começarei a lançar hoje, mas é mais provável que eu lançarei amanhã. Então, pode acessar o AVA amanhã que vocês verão quantos pontos tem na minha disciplina, dentro dos 1000 pontos que eu distribuo inicialmente. Para isso, obviamente que não será apenas considerado exercício, mas uma soma, né, do exercício com o checklist aqui, né, dentro do AVA. Então, Enzo, eu pedi para você só o seguinte, eu estou olhando aqui os nomes dos colegas, deixa eu ver aqui, que estão com atividades incompletas. Então, eu vou começar a falar, por isso que quem tiver aí pode até se pronunciar, tá, gente? Ó, Thiago Barcelos, está por aí? Não, né? Então, ó, o Thiago Barcelos está com atividades incompletas, tá, Enzo? Então, eu vou pedir para que você reúna esses nomes e envie para mim, por favor. Tudo bem? Falaram, pode falar. Thiago Barcelos Vieira, é um colega que não está com a AVA completo. A Leidiane Afonso Alves, ela não acessou. Eu já tinha até citado o nome dela semana passada, tá? Mas peço para que você anote também, por favor. Fabiano Campos de Oliveira. Fabiano Campos de Oliveira é outro colega que está nessa situação. Vamos ver mais quem que está faltando atualizar material aí para mim. A Daiane está por aí? Deixa eu ver. Daiane, deixa eu ver se está aqui na tela. Não. Boa noite, professor. Boa noite, tudo bem? Daiane Cristina, ela também está sem as atividades completas. Pessoal, ficou muito chato isso, porque todo mundo que entra agora tem que aceitar. Antes vocês simplesmente entravam pelo link. Enfim, deve ser alguma configuração. Esses nomes que eu estou falando, se estiverem aí, podem se pronunciar, tá, gente? Ó, por exemplo, um que eu vou falar aqui agora está aí, ó, Matheus de Alcântara Matias. Tá com o microfone, Matheus? Eu acho que está sem microfone, professor. Tá, mas ele me ouve, né? Professor, tá me ouvindo aí? Tô Matheus? ouvindo. Você não está com o seu AVA atualizado, tá, Matheus? Eu preciso que você atualize para que você possa ir, para eu ter os seus pontos, poder lançar os seus pontos, tá? Ok. Então, assim, pelo que eu estou vendo, a situação é bem crítica. Você acessou pouquíssimas
unidades. O Bruno eu também não vi ele em nenhuma live até então. Então o Enzo que está fazendo a anotação, tá? Bruno de Carvalho Farinelli. Por favor, Enzo. Lucas de Souza Chaim Campos, está por aqui? Não. O outro colega também para anotar. Simone dos Reis. Oi? É Bruno de Carvalho o quê? Farinelli. É do jeito que fala mesmo, tá? Farinelli. Farinelli. O outro é qual? O Lucas Chaim? Lucas de Souza Chaim Campos. Lucas de Souza Chaim Campos. Vamos lá, vamos deixar o AVA atualizadinho, gente, ó. Bruna Lopes de Oliveira, tá por aí? A Bruna? Não. Mais um nome aí, tá, Enzo, por favor. José Matheus de Oliveira Júnior. Também não está aqui na lista. José Matheus de Oliveira Júnior. Deixa eu ver a próxima página aqui. Assim, como eu mandei no grupo hoje mais cedo, tá? No mais, a maioria dos colegas aí estão com a aba atualizado. Então, deixa eu só verificar aqui. Os outros colegas... Tá atualizando aqui, eu troquei de página. Quem precisa de atenção aí no AVA. Deixa eu ver. Ian, com Y. Y-A-N. Ian Tavares Abreu. Daqui a pouco, só vou tentar. E mais um colega. É porque eu tô falando fora de ordem alfabética porque aparece o sistema para mim também assim, tá? João Vitor Fernandes de Oliveira. E aí eu encerro aí a minha checagem. Então eu preciso que esses colegas que eu falei, você anotou, conseguiu anotar todos, Enzo? Sim, só não anotei os que estavam aí na aula que responderam. Uhum. Na verdade foi só o Matheus que respondeu, né? Teve mais alguém que respondeu? Não, né? Professor, Pessoal, deixa eu só te fazer uma pergunta antes de eu começar a aula. fica à vontade, Alexandre. Eu conseguia baixar o AutoCAD, até tinha mandado mensagem semana passada falando que consegui, só que ele deu erro. Aí pediu para me instalar uma atualização mais próxima. Aí eu consegui instalar, só que foi no sábado de noite, cara. Uhum. Então eu consegui fazer 2 trabalhos, só que ainda falta o que você mandou para fazer segunda passada. Então, só que só tem um detalhe. Sim. Essa semana eu tenho que lançar todos os pontos das Sim. atividades. É essa semana. Não, Então, beleza. eu não posso deixar tudo para sexta-feira. Eu até aceitei todos os colegas que me apresentaram essas questões. Vou pedir para que você tente resolver até hoje, Posso te mandar. 23h59. Hoje ainda Beleza. pode, tá? Beleza. Porque amanhã eu já vou... Essa verificação que eu estou fazendo aqui agora, de AVA, amanhã eu vou fazer novamente. Por isso que eu estou Sim. pedindo para o representante. Ô Enzo, você vai mandar no grupo aí das turmas? Como que vai ser? Qual que é o procedimento? Tá, então, e aí amanhã novamente eu vou acessar, vou verificar os colegas que estão com alguma pendência do AVA, e uma vez que eu verificar isso amanhã, vou também corrigir os trabalhos e lançar as notas. Então, o prazo para qualquer trabalho da turma de vocês, hoje 23h59, combinado? Beleza. Mas pode mandar sim, qualquer pessoa que esteja com pendência e justificou para mim por e-mail, igual eu pedi, manda um e-mail falando qual que é o seu problema, que eu estou dando um novo prazo. Só que agora não tem mais, né? O último prazo é o final do dia de hoje. Tranquilo. Combinado? Beleza. Muito bem. Vamos dar continuidade, então. Seguinte, nós acabamos
as duas primeiras... Eu tenho outra pergunta, professor. A Sim. primeira aula que você colocou até nesse portal aqui mesmo, o pessoal falou que não conseguiu acessar nem nada. Você não tem como jogar ela no YouTube, não? Qual a primeira aula? Ah, eu vou ter que abrir o portal aqui e já te falo qual que é o Não, dia que foi. até então, não foi nesse grupo que relataram problema não, tá, Alexandre? Mas da sessão 2.2 em diante, a gente já está no YouTube. Então, Faz acho que esse... foi a primeira aula que você teve daqui, que você pediu pra gente fazer um exercício, que era uma linha que tinha curva e colocar a matriz de caminho, né? Essa aula tá com o link desse portal, não do portal do YouTube. Entendi. Então faz esse favor para mim, resgata aí quais são as aulas que vocês não estão conseguindo acessar, manda no grupo aí, que eu já deixo aqui para Beleza. depois do intervalo fazer essa atualização. Beleza, valeu. Deixa eu ver aqui se no grupo tem mais alguma mensagem. Vamos lá. Lucas Emanuel mandou aqui. Alguém na reunião deixar... Ah, tá. Não, mas eu já... Lucas Emanuel entrou? Olá, Lucas. Alguém na reunião deixará que você ingresse em breve. O Lucas está por aí? Não, né? Vou colocar aqui. Todos vocês aí que eu fui aceitando, vocês acessaram o link que eu mandei na aula de hoje? Foi sim. Eu, pelo menos, foi. Eu entrei pelo que já tinha no mapa. Eu também fui pelo link que você mandou pelo grupo. Tá, tudo bem. Eu vou só ficar com o WhatsApp aqui atento, tá, pessoal? Justamente porque os colegas estão fazendo algumas perguntas aqui. E aí, obviamente, quem tiver sem microfone também pode fazer o mesmo, tá? Bom, então deixa eu explicar para vocês. Aqui, ó. Davi entrou. Ô Enzo, você faz um grande favor para mim, cara? Fica atento aí. Se entrar algum Claro. colega dos que eu te passei, você sinaliza para mim, hein? Então, professor, deixa eu dar uma olhada aqui para ver se eu consigo ter acesso, para ver se eu tenho acesso a todos os nomes que estão aqui. Tá. Bom, então deixa eu começar a explicar enquanto você verifica. Você pode me interromper a qualquer momento aí, tá? O que acontece, pessoal? Semana que vem faremos a nossa prova. Nossa primeira prova com o valor de 1.000 pontos. As informações que eu trago aqui para vocês, elas são informações novas. Tão novas que nós estávamos em uma reunião agora, às 18 horas. Tivemos uma reunião com a nossa coordenação. Então, a Elisa, né, convocou todos os professores para que nós pudéssemos discutir como seriam os trâmites, como que seria a aplicação da prova da semana que vem. O que acontece é o seguinte, dentro do AVA existe uma plataforma para vocês realizarem as provas. Então, nós já determinamos algumas questões. A prova de vocês será no horário da aula, tá? Então, por exemplo, no dia da aula, a minha aula com vocês é na segunda-feira, portanto, a prova de vocês de AutoCAD será na próxima segunda-feira, combinado? Primeira informação. Segunda que vem é a nossa prova. Continuando as informações, então. Vocês terão um tempo... Você pode repetir que minha internet caiu, cara? Tá, a nossa prova de AutoCAD é semana que vem, segunda-feira, tá bom? As provas acontecerão no dia das aulas de vocês. Essa é a primeira questão. Então, segunda-feira que vem, prova de AutoCAD. Vocês terão um tempo determinado para executar a prova, tá? A prova ficará disponível durante um período. A gente ainda está definindo, mas já posso adiantar para vocês que ao menos no horário da aula ela estará disponível. Portanto, 19 às 22 horas, tá? Cada informação que eu passar, eu vou repetir depois aqui na minha fala e eu vou escrevendo aqui no grupo para a gente ficar em paralelo, tá?
Deixa eu ver aqui. O Anderson não está conseguindo entrar. Ó, o Lucas Emanuel está cantando, é o que está no AVA, correto? Vou falar esse aqui, ó. Ah, o Lucas Emanuel apareceu aí. Ô, professor, Hum, posso fazer uma pergunta a respeito da prova, rapidinho? fica à vontade. Como é que você vai disponibilizar essa prova pra gente? Vai ser em Sim, PDF? Vai ser... você antecipou, eu estava indo passo a passo, tá? Mas eu vou chegar lá, pode deixar, Ah, então beleza. tá? Porque é o seguinte, eu estou vendo que tem alguns colegas que estão entrando, então assim, hoje ó, nós já estamos com 27 colegas online, agora 28. Então vamos ver quantos alunos nós temos nessa turma, porque eu acho que a gente está com a sala cheia hoje. Vamos ver. São... Como é que a internet aqui também deu uma... Vocês estão me ouvindo, gente? Sim. Sim? Tá, mas aqui também parece que deu uma... Ó, falhou ao admitir o Anderson. Vamos ver novamente. Estou tentando admitir o Anderson aqui, ou o Wanderson. Vamos lá. Seguinte, pessoal. Prova será semana que vem. Ao menos no horário da aula, eu vou escrever aqui todas as informações depois do intervalo, tá? Aqui eu vou escrever no grupo. E uma questão é o seguinte: nós estamos com algumas dificuldades. Alguns colegas. Calma aí. Nós estamos com algumas dificuldades com alguns colegas no que tange instalação de software ou até possuir o computador na residência. Isso foi tratado na reunião de hoje, vocês podem ter certeza que é também meu objetivo que vocês estejam respaldados nesse momento tão difícil que nós sabemos. Então, a prova de semana que vem, como que vai funcionar? Por isso que foi até bem colocado aí por um colega sobre para que vocês tenham acesso a todos os vídeos. Por quê? Serão questões que mesmo quem não tenha o AutoCAD instalado conseguirá responder se, obviamente, tiver estudado por meio dos vídeos ou por meio dos vídeos e por meio da apostila. O que isso significa? Uma possível questão, como que eu posso trabalhar? Eu posso expor um desenho e uma vez que eu expus esse desenho, eu posso fazer perguntas sobre a construção desse desenho. Ah, como assim? Eu ainda não elaborei a prova, tá, pessoal? Porque eu estava esperando essa resposta. Mas eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês a partir de agora. Calma aí. Vocês conseguem ver a minha tela, pessoal? Sim? Não? Sim. Maravilha. Então é o seguinte, ó. Vou abrir aqui. O trabalho que vocês devem me entregar hoje. É esse aí, não é? Hein, pessoal? Esse é o trabalho que vocês devem me entregar hoje. Ficou assim de vocês? Ficou certinho? Inclusive, tem que deletar uma linha aqui, ó. Ah, o meu ficou, a parte de baixo ficou um pouquinho para fora. Ó, um pouquinho maior, quer dizer. Então não está correto, não, tá? Já te adianto É, isso. ligado. Pois é. O que acontece, pessoal? Vamos imaginar um tipo de pergunta aqui agora Ô, que eu Charles, posso. Oi? no caso, na vista superior, na vista de cima aí, nessa primeira circunferência aí, o raio desse centro aí não é Na 15? superior ou na frontal? No caso, a superior, a de baixo, né? Tá. Então, o raio, aí não é 15 o raio? No caso, não seria um diâmetro de 30? Aqui?
25. Não, no menor. Aqui? É. Vou verificar aqui agora. Pode ser que eu tenha errado também. Vamos ver. É raio de 15? Se for raio de 15, eu errei, que ali está diâmetro. Vamos ver. Diâmetro de 15, tá? Ah, tá. Eu errei nessa. Consegue ver na tela aqui? Isso aí, eu errei. Sem problema. Então, pessoal, é o seguinte. Eu posso fazer o tipo de pergunta do seguinte, olha. Qual ou quais ferramentas podem ser utilizadas para fazer aqui, ó, esse arredondamento, esse arco? Como que vocês me responderiam essa questão, pessoal? Fillet. Eu já tenho a circunferência. O círculo. Tá... Perfeito. E não significa que um ou outro esteja errado, os dois estão corretos. Como que eu fiz, tá, pessoal? Eu desenhei aqui, ó, onde eu estou passando o mouse retangularmente. Deixa eu só admitir um colega que está chegando aqui no espaço. Hoje a gente vai ter que ter mais paciência porque eu tenho que ir. Vocês estão vendo aí a minha tela, tá, pessoal? Vou pedir para que vocês entrem em contato aí com o Anderson, seja no WhatsApp, que ele não me mandou, seja em outro grupo. Tá vendo? Ó, todos os colegas, vocês estão vendo na tela agora, todos os colegas que aparecem, eu consigo admitir e eles entram. Mas o Wanderson eu tentei algumas vezes aqui e não consegui. Então vou pedir a gentileza de vocês entrarem em contato com ele, por favor, tá? Vamos lá. Então, o Enzo e o Romário me responderam. Eu fiz o seguinte. Eu aproveitei os alinhamentos da vista frontal para fazer superior. O que isso significa? Quando eu construí a vista superior, eu puxei uma linha aqui, ó. E aí, uma vez que eu puxei a linha, aproveitando o alinhamento da vista frontal, eu fiz um retângulo inicialmente. E se eu fiz esse retângulo inicialmente, depois eu precisei aparar as entidades. Minto, nesse caso aqui eu não precisei aparar. Na verdade, eu fiz um fillet, né? Eu fiz um raio, que no caso aqui no AutoCAD de vocês vai estar chamada de concordância. Então eu fiz um raio aqui na extremidade depois. Mas eu poderia fazer perfeitamente um círculo e apagar o restante. Poderia utilizar um arco também, sem problema algum, tá? Então essa é uma possível pergunta que eu posso fazer. Vamos ver ainda dentro desse desenho, outra pergunta que eu posso fazer. Então, para quem está chegando depois aí, tá, pessoal? Eu estou falando que a prova de vocês, por conta, né, do nosso isolamento social, por conta de nem todos estarem com o AutoCAD atualizado, ou que eventualmente vocês tenham algum problema no computador, a prova de vocês será por meio de imagens, né, de desenhos feitos no AutoCAD, que eu posso extrair da apostila, né, do livro único de vocês. É só vocês verificarem que, ó, aqui no livro único nós temos uma série de telas. Então, vamos ver aqui uma tela. A primeira unidade ela tem muito pouca coisa, mas vamos lá. Vocês sabem que no final da unidade 1, início ali para a seção 2.1, que o negócio começa a ficar melhor. Eu posso perguntar para vocês, por exemplo, pegar uma imagem da apostila, aqui, ó. Vamos ver aqui. Como que vocês fariam um pentágono? Igual está aqui na imagem. É uma pergunta, tá, gente? Eu dividiria a circunferência em 5 pontos e depois passava a linha sobre o ponto, cruzando ponto a ponto. Então, não é necessário, tá? Eu vou falar porque não é necessário. Porque dentro do AutoCAD, a gente tem uma ferramenta... Eu usaria a opção de polígono. Isso mesmo.
dentro do AutoCAD, a gente tem aqui, ó, escondidinha, tá? Na setinha ao lado do retângulo, o polígono. E o polígono, ele, quantos lados eu quero? Eu quero 5 e aperto Enter. E aí, ó, eu posso escolher inscrito ou circunscrito no círculo. Vou colocar circunscrito. Aí o pentágono feito. Beleza? Então é uma possibilidade de pergunta. Olha, ele pode ser inscrito ou circunscrito. E eu posso ainda perguntar. Posso perguntar. Aí ele fala assim, Charles, você vai fazer então alguma pergunta que eu preciso necessariamente entrar no AutoCAD e ter a confirmação? Não, eu vou ter que ter esse cuidado, tá? Eu vou ter que ter esse cuidado porque, por exemplo, quando eu entro no AutoCAD, eu tenho a opção de navegar pelos menus, né? E quando eu escolho polígono e digito aqui 5 lados, como foi, tá? Ele me pergunta, vocês estão vendo na tela, se eu quero ele circunscrito ou inscrito no círculo. E quando eu faço esse tipo de informação dentro do software, seria muito específico para eu perguntar para vocês isso numa questão. Então, pessoal, vamos lá. Ó. Lembra o trabalho que eu dei aquela recheada, seção 2.1, tá aqui, ó. Eu posso perguntar para vocês, por exemplo, tá? Por que que existem cores diferentes no desenho? Cores de linhas diferentes. E vocês me responderiam como? Camadas diferentes. Camadas diferentes, bacana. Então, assim, lembrem-se de uma coisa, eu pedi para que vocês fizessem anotações justamente por conta disso. A apostila de vocês apresenta todos os comandos em inglês. Portanto, se você me responder que são layers diferentes, para mim tá ok, tá? Se você me falar que são camadas diferentes, a gente sabe que no nosso AutoCAD nós estamos falando com a palavra camada. Belezinha, pessoal? Então as duas respostas estão certas, tanto layers Estão quanto certo. camadas. Estão certo. Eu não vou necessariamente cobrar de vocês que vocês tenham a resposta Falar em português ou em português, então inglês, tá bom. tá? Hã? Falar só em português tá bom. Pode ser, pode ser. Só muita atenção porque enfim, na apostila está em inglês e vocês acredito que estão usando o programa em português. Eu pedi para vocês fazerem uma pesquisa na seção 2.1, então aqui vai uma dica. Os colegas que fizeram o trabalho e os colegas que não fizeram o trabalho, busquem também com os coleguinhas aí, tá? Trabalhos prontos, porque eu posso pegar uma imagem do trabalho de vocês. Por que não? Aqui na apostila tem uma simbologia de porta. E eu posso perguntar para vocês como deveria ser uma simbologia de uma janela, de uma porta ou de uma parede, explicar como que você faz uma parede e quais características você deve se preocupar, tá? Eu não vou perguntar necessariamente o nome de norma, mas os colegas que fizeram a pesquisa especificaram inclusive a norma. Mas eu quero que vocês tenham uma ideia, pelo menos, tá? Pode ser que eu pergunte. Como eu falei, eu não fiz a prova ainda, mas pode ser que eu faça alguma pergunta desse tipo. E eu justificar até porque eu não fiz a prova com antecedência, justamente porque a gente discutiu hoje sobre isso. Pessoal, qual que é o nome desse comando que está aparecendo aqui na tela agora? Primeiro lá. Espelhar. Não, o primeiro não era espelhar, não. Ah, não. Para mim estava escrito o mirror. Lá em cima. Ah, não. Ah, tá vendo? Você foi na parte que estava destacado, mas a imagem é o quê? Ah, pode crer. Não dá para ler, não. Não, mas não é para ler, ué. Olha, olha a imagem. Offset. Offset. Tá? Offset. E
Aí, aquele negócio em relação ao AutoCAD em português, ó. No AutoCAD em português é deslocamento, tá? E eu não sei se vocês utilizaram nesse desenho, mas dá para usar muito offset nesse desenho aqui. Inclusive, eu fiz a vista frontal toda primeiro, e para eu fazer a primeira linha aqui embaixo, onde eu estou passando o mouse, eu simplesmente peguei essa linha e fiz um offset dela. Então, a gente pode fazer vários offsets dentro até para determinar a distância entre uma vista e outra. Então, como fazê-lo, tá? Vou até mostrar aqui para vocês, ó. Como que eu fiz a primeira linha da vista superior? Eu vim aqui em deslocamento, aí ele me pergunta, qual é a distância? Eu digitei 30, porque de acordo com o que a gente já tinha estudado lá em desenho técnico, né, uma cota ela tem aproximadamente 8 a 10 milímetros de distância dos seus elementos. Então, se eu quiser usar uma cota na vista superior e uma na vista frontal, eu vou gastar uns 20 milímetros. Então, 30 a 35 já é suficiente. Aqui eu vou digitar um valor bem considerável, porque eu já tenho uma vista aqui. Então, tem 30, 50, vou colocar 100 aqui, ó. Enter. Ele vai me perguntar assim, qual que é o objeto a deslocar? É esse aqui, ó. Olha lá, o offset está feito. Então, a minha primeira linha da vista superior, que foi essa aqui que eu estou passando o mouse, eu fiz um comando offset. E aí, quais são as garantias? Eu consigo o mesmo comprimento da vista frontal e eu garanto as extremidades também. Ah, Thiago, eu poderia fazer um outro offset aqui com a largura da peça? É 50, né? Posso também, ó. Eu posso vir aqui em deslocamento, né? Agora eu quero a distância de 50, escolher aqui e jogar para baixo. Olha que beleza. Já fiz a largura da vista superior. Então, vocês poderiam começar o desenho assim. Então, aproveitar esse momento, tá? Eu posso também perguntar em que a ferramenta deslocamento ou em que a ferramenta offset pode ajudá-los na construção de duas vistas ortogonais. E vocês podem responder dessa maneira aqui, ó. Como que vocês responderiam? Quais são as utilidades do comando deslocamento nas projeções ortogonais? Garantir o mesmo alinhamento, mesmo comprimento da vista de cima. Sim, é uma possibilidade. Vocês veem mais alguma aplicação para a gente utilizar o comando deslocamento aqui? Vocês fizeram um desenho? Na verdade, vamos fazer o seguinte. Eu queria ouvir de vocês. Tem gente aí que já entregou ou está todo mundo esperando mais para a próxima do final do prazo? Já tem gente aí que entregou? Eu ainda não. Já, eu entreguei, mas o meu ficou bem ruim. Tá, tudo bem. Aqui é o momento da gente revisar, por isso que eu estou com um desenho pronto aqui. Inclusive, eu estou vendo que eu vou ter que... Essa linha aqui eu mesmo esqueci. Alongar. Ô, Charles. Oi. Será que teria como refazer isso aí para te mandar? Pode Porque sim. O meu ficou péssimo. Até 23,59. Ah, valeu. Tá? Você entrou depois? Ou você estava aí desde o início? Eu tô desde o início já, mas meu computador tá muito ruim, minha internet tá muito ruim. Na verdade, eu não consigo ver muita coisa que você faz, não, porque trava. Entendi, mas você tem acesso às gravações depois, né? Porque é o seguinte, olha, o que acontece? Eu preciso fechar as notas de vocês amanhã. Essa semana eu tenho que fechar as notas de todas as turmas, então o prazo para o AVA estar atualizado e para vocês mandarem desenho é hoje. Então, até o final da noite aí, você pode me mandar sem problemas, tá bem? Tá. Depois você vai colocar ele no AVA, né? Vou fazer o seguinte, eu vou compartilhar esse arquivo aqui com vocês, tá? Vou chamá-lo de gabarito, vou colocar lá no AVA, tudo bem? Que aí vocês podem ter acesso às linhas que eu utilizei, tá? Eles estão com os layers aqui criados e vocês aí conseguem fazer a engenharia reversa da peça. Igual você estava acompanhando aí que eu mostrei como usar os deslocamentos, com dois offsets, né? Com 2 offsets eu consegui fazer essas duas linhas, tá? Então imagina o seguinte, ó. Eu vou mover essa vista mais para baixo um pouquinho.
Vou mover ela mais aqui para baixo. Porque como que eu comecei a desenhar a vista superior? Eu fiz a vista frontal, né? E aí eu comecei aqui, ó, com deslocamento. Vou fazer bem devagar, porque quando ficar na gravação, vocês podem pensar em até acessar esse vídeo. Deslocamento. E aí ele me pergunta, especifica a distância. É a primeira coisa. Eu sugiro que vocês utilizem de 30 a 35, porque já é uma distância segura, se eu quiser usar a cota tanto na vista frontal quanto na vista superior. Então, vou colocar aqui 35. Enter. E aí ele me pergunta, qual objeto que você quer deslocar? Eu não quero a peça toda, eu quero só essa linha aqui. Então, quando eu faço isso, ó, jogando para baixo, só cuidado, porque o mouse, ó, ele pode jogar para cima ou para baixo. Eu jogo para baixo, já criei o comprimento total da peça. E agora, se eu quiser fazer compreendendo a largura da peça, eu vou de novo lá, ó, deslocamento. Qual que é a distância agora? É 50. Dou Enter, clico nessa linha, jogo para baixo e confirmo. Pronto. Agora basta unir aqui, ó, com duas linhas verticais. Ah, Thiago, mas aqui por que você vai unir com linha vertical? Já falo para vocês aqui agora. Se eu pego uma linha unindo daqui até aqui, o Romário sugeriu utilizar um filete. O Enzo falou que fez com círculo. Eu, particularmente, acho mais fácil fazer com filete, porque eu comecei a desenhar a vista superior dessa maneira. Então, se eu quiser arredondar aqui, é muito simples. Ó. Eu venho aqui em concordância. Ficou muito ruim a tradução disso aqui, tá, gente? Concorde. Em inglês é fillet. Softwares como o SolidWorks, por exemplo, o fillet vira filete. Fica mais próximo, né, até para a gente saber. Então, eu acho que foi muito ruim essa tradução. Mas tudo bem. Aí ele fala assim, qual que é o primeiro objeto? Eu tenho que escolher essa linha ou essa linha, porque as duas vão formar o filete. Então, eu vou escolher essa aqui, tá? E aí é o seguinte, olha, ele vai me perguntar se é o segundo objeto. Não, eu vou digitar R, porque R vai abrir um raio. E o raio que eu preciso aqui é um raio de 25. E, obviamente, que ele já está digitado porque eu fiz anteriormente. Digita 25, aperta Enter. E ele vai falar assim, qual que é o segundo objeto? É aqui, ó. Pronto, arredondou. A vantagem de fazer assim é porque você não precisa usar o aparar entidades, né? Você simplesmente arredonda duas linhas que estão perpendiculares, criando círculo. Vou fazer embaixo de novo, para que vocês possam entender. Ó. Então, até abrir o menu, não, aqui, ó, concordância. Seleciona o primeiro objeto, clica nele. Antes de apertar Enter, R, que é o raio, Enter. Qual que é o raio? 25, Enter. Qual que é o segundo objeto? É essa linha aqui. Pronto. Fácil ou difícil, gente? Fácil. Assim é mais fácil. Lembrando, gente, assim, quem trabalha com Word, Excel, PowerPoint, né, qualquer outro software, estou dando exemplo da Microsoft porque eles são mais comuns. Tem muitas maneiras de fazer. O que eu vou tentar, obviamente, mostrar para vocês são formas mais fáceis. Eu não sei se vocês se depararam com uma situação ao fazer esse exercício. Isso foi até dúvida em outra aula. A linha traço-ponto e a linha tracejada, elas ficarem tão grandes que não dá para ver que é tracejado ou que dá para ver que é traço-ponto. Vocês se depararam com essa situação? Ou não? Sim. Se depararam, né? Então como eu falei, tem várias maneiras de resolver. Eu vou mostrar uma maneira bem fácil, tá? Por isso eu sugiro que vocês anotem aí. Tem um atalho que ele não foi traduzido para o português, que ele é o LT Scale, né? LT Scale. Basicamente, o que ele vai te falar? Todas as linhas do seu desenho vão... Pessoal, só quem está com o microfone aí, silencie ele, por favor. Eu vou colocar todos no mudo. Parou. O que é esse LTS Scale? Quando você dá Enter nele, ele te pergunta, olha, qual que é o fator que você quer trabalhar? O meu está 0,5, porque eu achei que atendia. Se você usar 1, que no caso o meu estava com 1, vocês vão ver como que a linha vai ficar não interessante. Eu vou colocar 1, Enter.
Já não mudou nada. Não, não mudou nada. Para mudar, eu tenho que clicar numa linha. E agora eu vou trocar aqui só para vocês terem uma ideia. Pronto, troquei. Observem que a linha traço-ponto não é mais traço-ponto. Ou seja, ele não muda, calma aí, ele não muda o que você já fez. A partir de agora, ele vai utilizar aquela escala. Qual que era a pergunta? Pode deixar. Então, olha só. Ó, vou pegar uma linha tracejada que já estava aqui. Ele não muda o anterior, mas eu vou mudar ela, vocês vão ver como que vai perder como que vai perder comparando a direita com a esquerda. Vê se fica claro para vocês aqui, gente. Olha que eu acabei de mudar e olha como estava antes. Olha a linha de centro como ficou ruim. Então, qual que é a minha sugestão? Vocês vão digitar. Façam uma primeira linha tracejada, façam uma primeira linha traço-ponto, digita LTS Scale, né? LT Scale. E aí, ó, eu estou com fator de 1. Olha só se eu colocar 0,05. Olha o que vai acontecer. Eu reduzi, pensem o seguinte, né? De 100% para 5%. Olha como que vai ficar minha linha. Vou trocar essa aqui. Vou pegar uma tracejada, agora eu vou tornar ela traço-ponto. Olha como que ela ficou extremamente pequena. Tá vendo quanto de zoom que eu tive que dar? Quando eu olho de longe, nem parece uma linha traço-ponto. Mas quando eu chego ela bem pertinho, ó, a linha traço-ponto lá, quase escondida. Então, vocês vão ter que ter o bom senso, assim como nas aulas de desenho técnico manual, para dentro do desenho de vocês, né, dentro da escala de desenho de vocês, vocês colocarem uma linha que seja factível com o tamanho da peça. Então, LTS Scale de novo, LT Scale. Eu vou voltar para o fator 0,5, que depois de algumas tentativas, foi a que ficou mais interessante para o meu desenho. Enter, nada vai mudar. Tem que clicar na linha e trocar a linha. Aqui é uma traço-ponto. E agora ela vai ficar bem mais interessante. Viram aí, galera? Só que essa aqui eu escolhi errado, né? Essa aqui é uma linha traço-ponto. Ficou bom ou ficou ruim? Ficou bom. Então, ó, anotem esse comando aí, porque esse comando, pelo menos eu não vi ele no livro único até então. Vou até dar um Ctrl F aqui. Até então eu não vi ele aparecer, mas vamos ver se ele aparece. E se ele não aparecer? Ó, ele não aparece. Então, só para concluir. Como ele não aparece no livro único, anotem ele aí. Porque, Tiago, tem outro jeito de fazer? Tem, só que você tem que entrar em propriedades de camadas. O caminho ele é mais longo e mais tortuoso. Quem me chamou? Eu, Iago. Diga, Iago. Deixa eu te falar. Eu vou te mandar de novo o desenho, só vou fazer uns ajustes nele. Essas linhas traço-ponto e a tracejada, eu tenho que mudar a cor ou eu posso manter ela em branco, igual eu te mandei primeiro? Pode manter. No AutoCAD, a gente vai ver que os desenhistas, né, a galera que já trabalha com AutoCAD há algum tempo, costumam utilizar os layers de cores diferentes. Se a gente for buscar na norma técnica lá das tipos de cores de canetas, você não vai ver tipos de cores de canetas vinculadas a tipos de linhas, apenas espessuras. Então, o que eu sugiro? Isso a gente vai ver depois da primeira prova. Vocês estão vendo que tanto a minha linha de contornos quanto a linha tracejada estão com a mesma espessura. Isso não é legal, tá? Sim. A linha de contorno, arestas e contornos visíveis deveria ser uma linha larga. E a linha tracejada e a linha traço-ponto deveriam ser linhas estreitas. Mas eu não entrei nesse rigor ainda. Apenas estou diferenciando pelas cores. Então, você pode manter, mas eu sugiro que você troque, sim. Tá? Eu não vou descontar ponto necessariamente por isso. Eu tenho até uma tabelinha de linha, de espessura, que eu não lembro qual o caminho. Acho que se eu olhar aqui no AutoCAD, eu lembro onde que eu chego. Eu tenho até uma tabelinha que mostra escala, espessura, essas coisas tudo. Isso é bom porque já te dá um norteamento, né? Lembrando que, assim, se a gente for ver a ABNT que a gente segue, não tem quanto é uma linha espessa, quanto que é uma linha estreita, né? Larga ou estreita. Não tem uma medida. Existem proporções. Então, se a gente for fazer um template para uma empresa,
a gente tem que consultar as normas, igual nós fizemos lá na primeira disciplina, e verificar quais são as proporções das linhas, tá? Sim, Então, assim, certo. Thiago, por que você não está entrando nesse detalhe técnico? Porque eu falava reiteradamente lá na outra disciplina, gente, aqui é a hora da gente acessar as normas, porque vai ser necessário. E agora aqui eu estou mais preocupando em passar para vocês as ferramentas, né? Onde desenhar, como fazer cada tipo de desenho, cada tipo de comando. Mas sugiro aí fortemente que vocês acessem sim as normas e preocupem-se com essas questões também, Beleza. tá? Ô, Charles, Sim, só uma coisa que eu estou em dúvida. No caso, para você pegar e alterar o tamanho da escala da linha que você passou aí agora do LTS, uhum. eu tenho que refazer a linha? Eu não estou conseguindo refazer isso. Então, na verdade é o seguinte, quando você ativa um comando, ele entende tudo para frente, tá? Ele não retorna o que você já tinha construído. Só que você não precisa deletar a linha, olha só. Entendi. Você não precisa deletar, ó. Eu vou vir nessa aqui que eu já fiz, tá? Tracejada. Aí eu troco ela por uma normal, né, de areias contornos visíveis e volto ela para tracejada. Vocês não vão ver diferença no meu, porque eu já voltei a escala que estava. Mas então é basicamente isso. Clique, se você já construiu, por isso que eu falo, sempre vai na primeira linha tracejada que você criou, ou na primeira linha traço ponto que você criou, e já mede proporcionalmente ao seu desenho como que vai ficar bom essa linha tracejada aí, ou essa traço ponto. Que aí daí para frente é só alegria. Beleza, pessoal? Deixa eu dar continuidade aqui para falar para vocês. Ó, por exemplo, vamos lá. Outra sugestão, tá? Façam os exercícios. Façam os exercícios da apostila. Tá? Então, assim, qual das alternativas a seguir apresenta corretamente o comando de edição e tal? Façam esses exercícios. Eu vou até anotar aqui o que eu tenho que mandar para vocês. Eu vou mandar esse gabarito. Eu vou até anotar, que aí eu não esqueço. Ó, eu vou enviar o gabarito do desenho. Do exercício anterior, que são as vistas. Vou mandar para vocês também o gabarito das 2 primeiras unidades que vocês têm aí. No final de cada sessão, vocês não têm os exercícios? Eu vou mandar para vocês. Gabarito dos exercícios da sessão, de cada sessão. Tá? Vocês tinham ficado de olhar aí para mim qual ou quais aulas que vocês não estão conseguindo acesso. Deixa eu só entrar no grupo aqui. Tem gente, ó, não estou escutando nada. Ah, tá, o Danilo tentou me ajudar aí, falando que eu não estou conseguindo admitir ele na aula. Tá. Vocês conseguiram ver aí para mim, gente, qual que é a aula? Ô, Charlie, Qual que não estava dando para acessar? o Ian, que você falou mais cedo, eu mandei uma mensagem aqui para ele. Ele falou que tá na cidade dele, mas ele tá agilizando de fazer, porque ele não tá conseguindo entrar na aula por causa da internet. Mas ele disse que já vai começar a agilizar para fazer o do AVA, para poder ficar junto. Tá, Acho ok. que antecipação, acho que foi pro Enzo, se pro Enzo não precisar nem mandar mensagem para ele, que eu já falei com ele aqui. Então, deixa eu até fazer a anotação que a Elisa pediu para eu verificar esse caso. É o Ian Tavares, né? Isso. Ele tá, acho que a cidade dele é Piraúba, se eu não me engano. Aí ele falou que lá ele tá sem computador, a internet dele tá ruim. Ele consegue assistir a aula depois. Uhum. Mas aí eu já avisei ele que você pediu para ele fazer tudo até hoje.
Tá, deixa eu só ver se eu consigo atualizar. Pessoal, eu queria aproveitar esse momento, que a gente tem mais alguns 20 minutinhos. Primeiro, para saber se vocês entenderam como será o formato da prova. Vocês vão acessar isso pelo AVA. Eu ainda tenho que acessar o tutorial para entender também como fazer. Vocês vão estar no horário da aula na semana que vem, tá? E não será uma prova para vocês desenharem no AutoCAD. Vocês verão imagens, assim como na apostila, e responderão perguntas. E aí, para isso, eu sugiro que vocês assistam todos os vídeos que estão disponíveis e que vocês leiam também o conteúdo do livro único, com todos os comandos que nós vimos até agora. Alguém tem alguma dúvida? Ô, Charlie, a prova vai ser por essa plataforma aqui? Não, vai ser... Quem está perguntando? Luma, né? Não, vai ser no AVA. Eu ainda não entrei, porque eu falei mais cedo, não sei se você já estava na transmissão, nós tivemos uma reunião agora às 18 horas com a Elisa, tá? E a gente definiu o formato, tá? Vai acontecer semana que vem, vai acontecer no horário da aula, e a gente sabe que pelo menos o horário da aula vocês terão para desenvolver. A única questão é que vocês não farão, por exemplo, se fosse no laboratório, se a gente estivesse lá presencialmente, eu entregaria um desenho, tá? Uma perspectiva isométrica, similar a esse exercício aqui que vocês desenvolveram. Poderia entregar um desenho assim para vocês, né, uma perspectiva, e pedir para que vocês construíssem as vistas. Mas não vai ser assim. Vai ser uma prova na qual eu vou apresentar desenhos no AutoCAD, perguntar para vocês o que fazer depois, ou como eu fiz aquilo, igual aqui, eu desenhei no AutoCAD assim. Deixa eu tentar dar um Ctrl Z aqui agora. Já Ctrl Z, né? Eu fiz bastante coisa. Não sei se ele vai aceitar. Mas, enfim, eu tinha feito aqui de maneira retangular, né? Tinha feito retangular aqui. E eu poderia perguntar como vocês, a partir... Vou fazer do outro lado, né? Que aí fica mais fácil. Olha, a partir dessa condição aqui, ó, você tem um retângulo. A largura é 50 milímetros, tá? Como fazer o arredondamento para que aqui vire um arco com raio 25? E aí você poderia responder utilizando quais ferramentas. Como que você faria? Offset? Não, offset não é. Para fazer o raio. Fillet. Com o fillet, igual eu sugeri, né? Uhum. Então, basicamente isso. Ih, gente, que beleza, em nada que eu escrevi aqui atualizou. Perfeito. Assim que é bom. Hoje é dia 13. Thiago. Sim. A prova vai ser no AVA. Esses dias, normalmente, por volta do horário de 7 horas que está começando as aulas, o AVA ele fica muito congestionado. Fica bem difícil para acessar ele. Vai ter algum apoio para a gente poder acessar mais fácil? Porque eu demoro uns 10 a 15 minutos para poder entrar no meu AVA em dia de aula normal. Como vai ser prova, provavelmente todo mundo vai entrar para acessar. Então, vai ficar bem congestionado o site. Uhum. Vamos fazer assim. Vai ter Quem algum falou apoio, isso? sim? É o Iago. Quem falou? Iago, bacana você ter falado isso. Eu vou mandar isso aqui agora no nosso grupo. É bom, esse tipo de dúvidas são interessantes, tá, pessoal? Deixa eu mandar aqui para o nosso grupo. Falando que é um relato de um aluno. Então, por volta de 19 horas, o AVA está lento, não é isso? Isso, aí fica bem congestionado. Fica lento, pelo menos no meu caso. Eu demoro de 10 a 15 minutos para entrar para poder acessar aqui as aulas, tudo normal. Até para entrar no próprio site do portal do aluno, ele demora bastante, dá uns erros. Aí eu tenho que ficar atualizando para poder entrar. Comigo de vez em quando acontece isso também. Eu tenho essa dificuldade também, esse horário. Não, bacana. Então, vou colocar aqui, era de um aluno, Renato, 2 alunos na aula de hoje.
Isso é importantíssimo, tá, gente? Porque aí eu vou buscando as respostas para vocês. Então, ó, por volta de 19 horas, o AVE está muito lento, demora de 10 a 15 minutos para entrar. Eu fui aquele aluno que falou que a aula eu não conseguia assistir pela essa plataforma. Eu tô desde aquela hora tentando entrar para me ver o AVA. Eu não consegui. Você me mandou mensagem privada aqui, é isso? Não. Eu Até te porque eu tô perguntei no tentando início da chegar aula. nela ainda. Eu te perguntei no início da aula sobre a aula que você postou que eu não consegui ver. Eu pedi para você repostar no YouTube. Aí tô até agora tentando abrir o AVA, mas não tô conseguindo. Tá, eu já mandei uma mensagem aqui, a gente tem um grupo de comunicação, tá? Beleza. Falei, ó, por volta de 19 horas o AVE está muito lento, demora de 10 a 15 minutos para entrar. Para acessar a prova, será que teremos esse problema? Já mandei aqui, porque aí fica uma... eu vou dando as respostas que eu recebi, tá, pessoal? Então, deixa eu só recapitular aqui, porque antes não tinha salvo. Foi o Ian, que falou dos nomes que eu falei, falou que já está atualizando o AVA. Foi um outro colega mais cedo também, foi o Matheus Alcântara. É isso? Só dá um ok para mim aí. Mais cedo. Sim, professor, foi eu. Tá, Matheus Alcântara. Que aí, ô Enzo, aquele trabalho, o Enzo está por ainda, aquele trabalho que eu tinha solicitado para você de entrar em observação com os colegas, no caso eu já consegui falar com o Matheus Alcântara e recebi também a resposta do Ian. Copiou aí? Copiado. Maravilha. O colega que falou aí que queria a aula no YouTube, já viu qual que é? É a da sessão 2.1? Eu acabei de comentar que eu não tô conseguindo abrir o portal para ver qual que era a aula. Eu vou fazer o seguinte, eu vou enviar no YouTube todas as que tinham exercício, que aí fica mais fácil para vocês, tá? Combinado? Até te falo qual que é o exercício da aula que eu não consegui assistir. É o que você fez a linha, você fez uma linha, né, curvas, e você pediu para colocar uma matriz de caminho em cima dela. Combinado. Aí, ó, mas a sua fala foi inclusive muito boa. Por que que foi? Olha só, você falou, era uma linha curva para fazer a matriz de caminho. Eu posso perguntar, inclusive, quais são os elementos necessários para fazer uma matriz de caminho? Quais são? Pode ser qualquer um a responder, tá, pessoal? Não? Bom, vamos lá, vamos lembrar aqui, ó, a matriz de caminho está aqui. Matriz de caminho. Distribui cópias de objetos uniformemente ao longo de um caminho ou de uma parte de um caminho. O caminho pode ser uma linha, uma polilinha 3D, uma spline, uma hélice, tal. Você precisa ter um caminho e você precisa ter o objeto que será copiado dentro desse caminho. Então, assim, eu posso perguntar também quais são os 3 tipos de matriz que o AutoCAD propicia desenho e pedir para que vocês falem sobre uma delas. E isso tem explicado direitinho na apostila, tá? Quando a gente vem aqui, por exemplo. Seção 2.3. Tem na 2.3 e na 2.1 aqui, ó. Falando das opções do comando array. Aí, no caso, é o comando em inglês, né? Mas em português é o comando matriz. Sobre esse desenho, pessoal, vocês tiveram mais alguma dúvida na hora de construir? Como que eu posso ajudá-los nessa questão? Professor, a tradução dos comandos são certas mesmo? Tipo, se eu pegar o comando em inglês lá na apostila, jogar no Google Tradutor lá, aí vai me dar o nome dele em português. Não vai. Quer dizer, pode ser que dê, mas não é garantia, tá? A minha sugestão é o seguinte, cara. Joga no Google o seguinte, comando array em português AutoCAD.
ver, ó, por Entendi. exemplo. Ó, comando, array, AutoCAD. Ah lá, já até aparece como sugestão, ó, em português. Que aí ele vai mostrar a matriz polar, tal, matriz caminho, tá vendo? Ah, inclusive, olha que interessante, parece que tem um canal no YouTube que o prezado professor aí, ele nos mostra como trabalhar no AutoCAD em português. Então, uma boa saída também. Eu estou fazendo aqui pequenos ajustes, porque como eu vou mandar esse desenho para vocês, vou deixar ele todo certinho. Professor, depois Diga. que voltar do intervalo, tem como você me falar como que faz essa linha sendo curva, cara? Tá fazendo curva, né? Sem ser ela reta? A spline Spline, pronto, já lembrou como. é muito simples, porque é o seguinte, a spline, você só tem que tomar cuidado com ESC e com Enter. A spline, você digita ela, tá? Ela aparece, ó. Você tá vendo minha tela aí, não tá? Sim. O spline. Só que é o seguinte, cada clique que você dá, deixa eu tirar o ortogonal. Cada clique que você dá gera uma confirmação de curva, tá vendo? Na verdade, de inflexão. Cada clique que eu dou aqui. Só que se eu der ESC, lembra que eu sempre falo, olha, quer desativar um comando, aperta ESC. Se eu fizer isso, eu perdi a spline. Então, a spline, você precisa confirmar ela com Enter. Ó, vou clicar várias vezes aqui e vou apertar Enter. Aí tá a nossa spline bonitinha. Era isso aí que eu tava com dúvida, professor, valeu. Tá. Pessoal, dá uma olhada aqui, vê se vocês... Ah, sabe uma coisa que é extremamente desagradável no AutoCAD? Se a gente fizer no SolidWorks, não acontece isso. O SolidWorks, que é um software de CAD 3D, ele entende quando você tem uma marca de centro. Então, aqui, se fosse fazer esse furo, o centro da broca seria aqui. Quando eu dei aula de desenho para vocês, eu tinha falado que no centro a gente desenha uma cruz. O AutoCAD, ele não tem essa inteligência sozinho. Então, quando você coloca uma linha traço-ponto cruzando com a outra, não necessariamente fica agradável visualmente, tá, pessoal? E só muita atenção, porque é o seguinte, eu sempre falo para vocês ultrapassarem a linha traço-ponto do elemento, mas quando nós temos elementos de arco, tá na ABNT assim, tá? Quando temos elementos de arco, você tem que atravessar ele também, ó. Então, ó, observem aqui como que tem que ficar essa peça, tá? Lembrando, ó, sempre a gente atravessa um pouquinho só, tá? Sempre um pouquinho só, mas quando você tem um arco, você tem que atravessar ele também com a linha de centro. E eu pergunto, por que essa linha aqui não foi até embaixo mesmo? Pessoal, por que essa Porque linha não não tem foi outro até furo embaixo? embaixo? Não. Dimensão do furo. Não. Essa linha amarela aqui, ó. Ela é só faz referência ao centro da circunferência. Não, pessoal, olha só. Primeira pergunta, essa peça é simétrica? Não. Então, é só isso a resposta. Como essa linha aqui, ó, é uma linha traço-ponto, se eu levo ela até aqui embaixo, eu estou falando que é a peça simétrica. E a gente consegue olhar por cima aqui que não, ela não é simétrica. Tá? Estamos bem, pessoal? Ô, professor, então me tira uma dúvida aí. Lá embaixo, na vista frontal aí, você fez uma linha de vermelho tracejado e uma amarela traço-ponto. Sim. O que cada uma representa no design? Só isso que eu não consigo entender. Excelente. Excelente pergunta. Isso eu sempre tive muita preocupação em explicar lá em disciplina de desenho técnico. Quando você tem um rasgo oblongo, que é esse formato aqui, essa linha traço-ponto não vai no centro do elemento. Como assim? Ó? Tá vendo que aqui tem um furo? O traço-ponto vai no centro, não vai? Sim. No oblongo, você tem que mostrar a linha traço-ponto onde existe a interseção entre a linha horizontal e a tangência, ou seja, quando inicia a parte curva. Então, ó, olha essa linha aqui vertical, e você vai observar que ela tem o mesmo alinhamento dessa aqui, tá? Então, essa traço-ponto está alinhada com essa traço-ponto aqui, ó.
E essa linha tracejada é a extremidade, ou seja, esse pontinho aqui, ó, tangente do círculo. Ou seja, é a última parte que o círculo ocupa no desenho. Entendi. Então a tracejada é onde o círculo começa, Onde o começa e oblongo acaba. Onde termina, acaba... Uhum. e a trasponta é onde começa a curva. Isso, é na tangência. Ok. Muito cuidado para vocês não unirem essa linha aqui também, tá, gente? Porque lembrando que essa peça não é simétrica, então tem que ter linha nesse elemento e linha nesse elemento, ultrapassando apenas um pouco, tá? A sua vista. Então, pessoal, só para quem chegou depois ou por algum motivo não anotou, pode ser que quando você comece a fazer uma peça como essa, que é uma peça de dimensões pequenas, acho que ela tem 130 de comprimento só, a sua linha traço-ponto ou sua linha de centro, traço-ponto ou sua linha tracejada, não tenham a aparência que você gostaria. Então, para você mudar a proporção da linha, basta você digitar o comando LT Scale. Então, é muito importante que vocês saibam desse comando. Eu dei uma digitada aqui na apostila, né, fiz um Ctrl F, ela não aparece. Isso é fundamental para que você aumente ou diminua. Lembrando que ela vem como padrão como 1. Eu utilizei 0,5 na minha, tá vendo? Ele me fala, qual que é o valor que você quer? Eu utilizei 0,5 e atendeu perfeitamente. Visualmente ficou satisfatório, tá? Poderia não ser. Então você vai tentando 0,1, 0,2, 0,8, 0,6, até você ter um padrão interessante. Minha sugestão, primeira linha tracejada que você vai colocar no desenho, ou primeira linha traço-ponto que você vai colocar no desenho, você já se preocupa em fazer o LTS Scale. Mais alguma dúvida, pessoal? Pessoal? Show Não, de pra bola. mim tá de boa. Ô, Charles, Sim. no caso eu posso enviar o exercício 2.3 corrigido, então. Corrigido Pode com sim. Pode sim, pode sim. Beleza, valeu. Pessoal, só não se ausentem ainda. Eu tive que fechar aqui algumas guias no computador. Eu vou fazer a chamada, depois finalizar a nossa gravação. E aí, depois do intervalo, como vocês já sabem, estou aqui para tirar dúvidas de vocês. E, como eu falei, assistam os vídeos que eu já passei anteriormente e leiam o livro único, porque a prova ela vai ser uma prova onde eu apresentarei desenhos e vou fazer perguntas para vocês sobre esses desenhos, tá? Seja como dar um próximo passo, ou seja como eu cheguei até aquele momento, ou uma pergunta que refira-se a um comando específico. E lembrando que a prova será na próxima segunda-feira, no horário da nossa aula. Deixa eu acessar aqui a chamada. Ô, Charles, Oi? eu não peguei essa questão da aula, da prova antes. Vai ser online essa prova? A gente Vai vai ter ser que no entregar AVA. isso mais tarde? Vai ser no AVA. Entendi. Vai ter que acessar o AVA, lá no AVA vai ter um link para a gente entrar? Isso, exatamente. Beleza. Eu vou tentar novamente aqui salvar a chamada. E eu já vou fazer uma chamada aqui, gente. Vamos ver se vai dar tudo certo agora. Então vamos lá. Aí eu vou verificando aqui os colegas que eu consigo ver na plataforma. Então eu não estou vendo o Alan, né? O Alan não está aí. Vocês vão me falando aí, tá, gente? Mas até então, não. André Luiz. Tô aí. Artus, também não. Bruna, não vejo. Bruno, também não. Camila Silva, tá aí. Cássio, tá aí. Daiane, não vejo. Danilo,
Tá aí. Davi Clemente. Tá aí. Diego Fernandes. Diego Fernandes, deixa eu ver se aqui. Eu acho que ele tá lá embaixo, na minha lista aqui. Tá aqui, sim. Eu pulei, mas é porque estava fora da lista, né? Mas o Alexander de Oliveira tá aí também. Ok. Também. Vamos voltar aqui. Edson tá aí. Enzo tava por aí, nós conversamos. Fabiano, não vejo Fabiano. Fabiano tá aí? Não, né? Gustavo Almeida tá aí. Isabela tá aí. João Vitor, não vejo João Vitor. José Mateus também não. Leidiane também não. Lucas Emanuel tá aí. A Leidiane tá aí sim. Porque eu não estava entrando, eu avisei, eu não consegui entrar agora mesmo. Leidiane, deixa eu aproveitar para... na semana passada eu já tinha falado com você sobre acesso ao ABA. Já falou já. Não tô conseguindo. Você falou que não estava conseguindo, né? Uhum. Vamos ver se resolve essa semana. Tá, tudo bem. Vamos continuar aqui. Lucas Moreira, tá por aí? Não, né? Lucas de Souza, não. Maísa, não. Matheus Moreira. Eu. Aí. Tem uns nomes que eu vou falar depois que estavam fora da lista, tá, gente? Aí vai ficar fora de ordem. Matheus Alcântara tá aí. Otávio, não vi ele hoje aí. Paulo Henrique. Não. Felipe Augusto, tá aí. Renan. Renata, não. Robson. Rodrigo Silva, tá aí. Presente. Romário estava aí. Rômulo, tá aí também. Ronald, tá aí também. Tiago Barcelos, não. Tuane, não. Walterson, tá aí. Ô, Thiago, Oi? a Tuane respondeu no grupo aí que a internet dela caiu. Tá, tudo bem. Wanderson, tá aí. E os dois Iagos também. Ô, professor, você não falou meu Ian nome, e o não. Ian. Não, então, vou falar agora aqui os complementares. O Ian tá por aí também, né? Os complementares. O Diego já respondeu. Alexander, Luma, Tamara. Tamara não vi. Qual o nome que eu não falei? O meu, Pedro. Pedro. Ô, Charlie, o Wanderson não conseguiu entrar, não. Ele pediu para avisar aqui no grupo que estava dando erro. É Pedro de quê? Pedro José Guimarães Coelho. Semana passada você não estava, não, né? Tava, eu tava também. Tava. Ok. Pessoal, então vou encerrar nossa gravação. Depois do nosso intervalo, vocês podem me chamar por aqui. Pessoal, tem o Anderson parado também, que tá sem microfone. Anderson. Parado, alguma coisa assim. Anderson. Pede o sobrenome dele aí para mim, por favor. Só um minutinho. Anderson Ferreira. Anderson Ferreira. Duque Parada.
Ok, está anotado aqui a presença dele. Pessoal, vou encerrar nossa gravação, então depois do intervalo vocês podem tirar as dúvidas de vocês, tá? Um abraço aí, boa semana, bons estudos e boa prova para vocês na próxima semana.